Então agora o que a gente vai fazer, galerinha? Nós vamos relembrar então o modelo cinético dos gases. Você está lembrado, obviamente, né, que a gente está estudando gases. Esses gases, eles possuem o quê? Um espaçamento entre essas moléculas muito grande, né? Esse espaçamento ele é tão grande que o que a gente faz? A gente despreza o tamanho dessa molécula. Por isso que nós estamos trabalhando aqui com sistemas no qual essa molécula ela é pontual, ou seja, o volume dela é desprezível. O volume dela vai ser desprezível. Então vamos lá para os principais tópicos para a gente trabalhar aqui, tá? Os principais tópicos, vamos voltar ali para a nossa folha. O que nós temos? Nós temos lá moléculas pontuais, né? Então, simplesmente a gente vai desprezar, né? Eu vou colocar aqui, ó. A gente despreza o volume. Então, essas moléculas que nós estamos tratando aqui, ela não tem volume nenhum. Trajetória retilínea, né? Essas moléculas, elas se movimentam de forma numa trajetória em linha reta. Só muda de trajetória quando se choca. Se choca e continua numa trajetória em linha reta novamente, né? Os choques são perfeitamente elásticos, ou seja, aqui eu tenho o quê? Conservação de energia. Conservação de energia. Então, o que acontece? Você não tem perda nenhuma de energia. Os choques são perfeitamente elásticos. Tá? Eu não estou falando que um corpo não perde energia. Ele perde, mas ele transfere para o outro. Lembra disso, vocês veem em física, né? O que nós temos é uma conservação total, da energia total do sistema. E as interações, a interação, ela ocorre apenas nos choques. Tá? Então, eu não tenho interação entre as nuvens eletrônicas, eu não tenho ligação entre essas moléculas gasosas, tudo isso eu vou desconsiderar. Perfeito? Isso nós já havíamos dito, mas eu precisava relembrar com vocês para a gente trabalhar agora com sistemas gasosos. Então, olha só, vamos pensar. Pensa aqui comigo antes de a gente voltar para a nossa folha. Se eu tenho uma molécula que eu vou desconsiderar o volume dela, eu tenho espaço entre uma molécula e outra muito grande. O que vai acontecer se eu misturar dois gases diferentes ali? Eles vão interagir? A resposta é não, né? A resposta correta seria o seguinte: se eles interagirem, a gente vai simplesmente ignorar essa interação. Nós vamos ignorar essa interação. Professor, como que eu vou saber se eu vou ignorar ou não? O carro-chefe é o quê? Ignora. Se o exercício falar para você que tem interação e você vai ter que considerar de alguma forma, ele vai ter que te passar esse modelo matemático para isso, tá? Via de regra, ignora a interação. Ignora a reação também, inicialmente, tá? A não ser que o exercício seja bem específico, fala que tem a reação e tudo mais. Eu vou colocar alguma coisa do tipo, mas aí é um pouquinho mais complexo, né? E nós precisamos da estequiometria para resolver, né? Assunto no qual a gente vai ter que ver mais para frente. Então, o que nós temos? Nós temos aqui um modelo no qual o volume é desprezível e eu vou misturar esses dois gases ali. Qual que é a grande sacada aqui para a gente trabalhar? A grande sacada que a gente vai trabalhar aqui e vamos colocar aqui na folha para mostrar para você. Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma mistura gasosa e eu vou colocar esses gases aqui, né? Dois gases quaisquer. Vou escolher uma cor, sei lá, laranja, né? Cor laranja. Para diferenciar bem, vamos falar de moléculas pontuais, né? O professor tem o costume aí, ó, um dado, né? Um dado de 5 faces, um dado com 5 bolinhas, não um dado de 5 faces. Nós temos então aqui, vamos lá, pegar uma outra cor. Eu tenho um outro gás qualquer, tentei espalhar ao máximo esses gases e misturá-los. O que nós temos? O que você vai ter que ter em sua mente aí, ó? Primeira coisa que nós vamos observar, levando em consideração
esse modelo cinético é que a probabilidade desses gases se chocarem, ela vai ser muito pequena. Porque uma vez que nós temos uma quantidade de gás aqui no recipiente e ele está se movimentando, quando eu for comparar a probabilidade dele se chocar com a parede do recipiente, e for fazer uma comparação com o choque entre essas moléculas, o choque entre as moléculas vai ser praticamente nulo. A gente vai considerar isso para fazer o exercício, todos os exercícios, tá? Então o que nós temos? A probabilidade entre os choques, das moléculas será muito menor que o choque desta com a parede do recipiente. Então, praticamente a probabilidade é muito pequena de você ter o choque entre essas moléculas. Ponto. A gente vai ignorar, tá? Mais uma coisa que a gente está ignorando aí para a resolução da maioria dos exercícios. Então, não tem choque entre essas moléculas. Perfeito? Então, a gente não vai ter o choque entre essas moléculas aí em questão. Porém, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da taxa de choques com a parede do recipiente, não é? Então, se aumenta a taxa de choque, nós vamos ter o quê? Nós teremos um aumento da pressão, vamos chamar de pressão total, né? Que ela vai ser diretamente, proporcional, ao aumento de moléculas no recipiente. Perfeito? Então, não é difícil de você pegar e entender o seguinte. Tá, eu não vou levar em consideração o choque entre essas moléculas. Não vou levar em consideração isso. Só que, a partir do momento que eu coloco mais moléculas de gás lá dentro, se eu for analisar a quantidade de choque de moléculas da molécula com a parede do recipiente, ela vai aumentar, não vai? Então a pressão total do sistema vai aumentar. Nós vimos isso na aula anterior, né? Quando a gente comparou ali o volume molar. Quanto maior for a quantidade de moléculas, maior seria o volume. Só que imagina o seguinte agora. Você concorda comigo que se eu colocar mais moléculas lá dentro, a pressão também aumenta? Então a taxa de choque vai aumentar. Lembrando que nós estamos falando de pressão, né? A pressão, a formulinha ali da pressão, como que ela vai ser? Pressão nada mais é do que força sobre área, não é? E essa força vai ser exercida através do quê? Da quantidade de choques que eu vou ter nessa parede aí em questão. Legal? Então, prosseguindo, pessoal. Então, como que a gente pode proceder para calcular então o que a gente vai mostrar aqui para vocês? Eu tenho um gás A, bolinhas verdes, um gás B, bolinhas azuis, tá? E eu vou misturar esses dois gases nesse recipiente que está aqui, ó. Eu vou simplesmente colocar esses dois gases aqui dentro desse recipiente. Você concorda comigo que, olha só, você concorda comigo que a pressão que eu tenho aqui, vamos colocar isso aqui como sendo pressão total do sistema. Pressão total do sistema.
levando em consideração que a temperatura também vai ser constante aqui para a gente trabalhar. Legal? Levando em consideração também que o volume é idêntico dos recipientes. Perfeito? Então, eu tenho o volume V, né, constante, né, constante, também aqui nessa brincadeira. Então, você concorda comigo que quantas bolinhas eu tenho aqui? Eu tenho 6 bolinhas aqui. Quantas bolinhas eu tenho aqui? 5 bolinhas aqui. Não é? Quantas bolinhas eu tenho aqui? Eu tenho 11 bolinhas, que vai ser a somatória dessas duas. Não vai? Vai ser a somatória dessas duas aqui. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a pressão total do sistema, ela vai, obviamente, ser superior às pressões desses gases de forma isolada. Por quê? Porque eu estou colocando uma maior quantidade de gás aqui no sistema. Se eu fosse colocar, simplesmente olhar pela quantidade de bolinhas e colocar o seguinte, ó, PA e PB, beleza? Quem tem a maior pressão? O P total tem uma maior pressão que PA, que vai ser maior que PB. Tá? Essa comparação que eu acabei de fazer aqui para vocês é só para você correlacionar o valor da pressão com a quantidade de bolinhas que tem aqui. Quantidade de bolinhas. Isso se traduz em qual unidade de medida? Quantidade de matéria é o que, galera? Qual unidade de medida? Isso. Mol. Tá? Então, basicamente, a pressão ela vai estar atrelada à quantidade em mol do gás no recipiente. Tá? Lembrando que quantidade em mol. Então vamos trabalhar aqui e vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir com a nossa explicação. Eu deixei aqui um sistema e nós precisamos fazer algumas definições para continuar. Então vem aqui, ó. Primeira definição, lei de Dalton. O que Dalton comprovou com isso? Né? O que Dalton comprovou? Sim, o mesmo Dalton que você está acostumado aí dos modelos atômicos, né? A pressão total da mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais. Pô, professor, agregou demais até o momento, agregou demais. Tá, o que é pressão parcial? Que você não falou nada. Então, ó, vamos lá por definições agora, né? Pressão parcial. O que é uma pressão parcial? Pressão parcial de um gás é a pressão que este exerceria se ele estivesse sozinho no recipiente. Então, basicamente é o seguinte, ó. Basicamente é o seguinte, vou voltar lá na minha outra folhinha. Volta na outra folhinha. Se eu quisesse calcular aqui a pressão, juntando a pressão parcial de A, do gás A, como que eu faria? Eu simplesmente aplicaria PV na RT aqui, obviamente que eu deveria ter o valor de temperatura e volume aqui, para conseguir fazer isso, acharia o valor. Aplicaria PV na RT aqui também, acharia o valor. Qual que seria a pressão total do sistema? Pressão total do sistema seria a somatória dessas duas pressões. Perfeito? A somatória dessas duas pressões que eu estou falando aqui para você. Aqui nesse momento o aluno pode se confundir um pouco, porque o professor no começo da aula falou de misturas gasosas que a pressão não seria somatória, tá? E agora ele está falando que é a somatória. Lá não era pressão parcial, galera, tá? Lá nós não estávamos falando sobre pressão parcial. Nós estávamos falando do quê? Da pressão de um sistema A e um sistema B. Por quê? Esses sistemas eles estavam isolados e fechados. Legal? Então, a pressão parcial, ela só tem lógica. Olha o próprio nome diz, pressão parcial. Então ela faz parte de uma pressão total. Ela contribui para uma pressão total. E essa é a forma que nós temos de calcular, né, desprezando a interação entre as moléculas de gases diferentes. Então é como se esses choques entre essas moléculas não existissem.
não existissem. Então a gente está desconsiderando algumas coisinhas aqui para facilitar as contas. Então, voltando na nossa definição, nós temos que a pressão parcial de um gás seria a pressão que ele exerceria se ele estivesse sozinho no recipiente. Legal? Então vamos lá para exemplificação para você aqui. O professor já fez um esqueminha, né? Assim como eu fiz no anterior, eu fiz uma representaçãozinha um pouquinho diferente aqui para você. Ó. O que nós temos? Se eu tenho lá a minha pressão parcial, então aqui eu estou calculando, olha aqui galera, eu tenho uma mistura gasosa de gás, um gás A, né? Um gás A que eu coloquei na forma de verde, né? E um gás B com a bolinha circundada. Legal? Como que eu acho a pressão total do sistema? Poxa, a pressão total do sistema seria somatória só de PA mais PB, não é? PA mais PB, se eu juntar os dois no mesmo recipiente. Então o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei de forma didática aqui e separei os gases. Olha lá, separei as bolinhas verdes nesse canto. Então, quando você estiver fazendo isso, eu estou calculando a pressão, né? Aqui seria a pressão parcial de A. E aqui eu estou calculando a pressão parcial de B. Legal? Como se esse gás A estivesse sozinho no recipiente e o gás B estivesse sozinho no recipiente. Perfeito? Então, é a mesma coisa de eu simplesmente pegar e fazer a conta da seguinte forma. Pô, PA e PB, não vou aplicar PVNRT nos dois casos? Não aplico o PVNRT aqui nos dois casos? Aplico, não aplico? Na hora que eu for somar esses dois caras aqui, eu vou ter o quê? Eu vou simplesmente deixar aqui, né, em evidência o RT sobre V, e eu vou ter a somatória de número de mols. Então, se eu quero saber qual que é a pressão total do sistema, eu simplesmente vou achar a quantidade total de gás que tem lá. Então, a pressão total do sistema, ele pode ser representado por NT, que é o N total, R, T de temperatura, e V. Então, o que significa esse NT? A somatória do número de mols de gás. Perceba aqui nesse momento que eu não identifico qual é o gás. Eu só quero saber o quanto tem dele. O quanto tem desse gás. Tá? Quanto maior a quantidade em mol do gás, maior será essa pressão. Em nenhum momento nós estamos falando aqui que a relação vai ser com a massa, tá? A pressão parcial. Toma muito cuidado com isso. Obviamente, se aumentar a massa, vai aumentar a quantidade em mol também. Só que a relação, eu vou dar um exemplo aqui para provar para você que a relação ela é direta com a quantidade em mol. O que importa é a quantidade em mol, tá? Então, voltando lá para a nossa observação, né? Nós temos aqui dois pontos que nós precisamos discutir. Então, a pressão total depende da quantidade em mol da substância gasosa, que o professor acabou de falar. Então, na segunda observação, não é preciso identificar o gás. Uma mesma quantidade de matéria mol sempre exercerá uma mesma pressão em um mesmo volume sobre uma mesma temperatura. Então, se eu tenho lá, o que eu quis dizer com essa segunda observação? Se eu tenho 5 mol de oxigênio, se eu tenho 5 mol de hidrogênio, se eu tenho 5 mol de CO2, se eu tenho 5 mol de amônia, se eu tenho 5 mol de água gasosa, tá ok? Não importa, não importa. Se ele tiver no mesmo volume, numa mesma temperatura, a pressão que esse 5 mol vai exercer, não importa. Ela vai ser idêntica. Ela vai ser idêntica. Perfeito? Então, não. O que importa pra gente aqui é a quantidade do quê? De mol da minha amostra gasosa aí. Então, uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui, que nós vamos trabalhar, né, que seria a pressão parcial.
eu já fiz a definição, mas eu não tinha colocado a formulinha aqui para você, né? O que seria a pressão parcial? A pressão parcial nada mais é, então, da pressão que ele vai exercer se ele estivesse sozinho no recipiente. Poxa, isso eu já sei, professor. Tá, mas você concorda comigo que a relação é uma relação em mol, que eu acabei de falar? Sim. Então a gente vai trabalhar com uma fração molar. O que seria a fração molar? Você vai pegar a quantidade em mol do gás que você está tratando, vai dividir pela quantidade em mol total que você tem no recipiente. Isso é uma fração molar. É uma fração do todo. Uma fração do todo, né? Nós temos ali então essa fração do todo, que seria a nossa fração molar. Se eu multiplico essa fração molar vezes a pressão total do sistema, opa, eu tenho o que agora? Eu tenho a pressão parcial. Poxa, eu posso fazer isso que eu estou falando aqui para vocês de fórmula, eu posso fazer por proporção. Coisa simples, tá? Eu vou fazer por proporção primeiro, tá? Então, olha só. Exemplo. Qual a pressão parcial dos gases hidrogênio e nitrogênio em uma mistura gasosa de 6 gramas de hidrogênio, gás hidrogênio, para 24 gramas de gás nitrogênio? Pergunta antes de começar. Quem tem a maior pressão parcial? Responde para mim. Se você respondeu nitrogênio, você está errado. Você está errado. Pô, professor, mas tem uma quantidade maior em massa, né? Tem uma quantidade maior aqui em massa. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Eu coloquei 24, o professor vai colocar aqui, ó, 28. Por quê? Você vai ver só. Eu gosto de números inteiros, coisa linda de Deus, né? Então, ó, vamos de novo. 6 gramas para 28. Qual que vai ser a maior proporção aqui em massa? É lógico que é o nitrogênio. Só que qual que tem a maior pressão parcial? O hidrogênio. Vou provar isso daqui para você. Vamos provar. Então, ó, a primeira coisa que você tem aqui é o quê? Eu não tenho uma proporção em mol para achar aqui? Uma proporção em mol, não é? Vou passar tudo para mol. Então, ó, 6 gramas de gás hidrogênio, se eu for passar isso aqui para mol, 1 mol de H2 tem uma massa de 2 gramas por mol, não tem? 2 gramas por mol. Então eu tenho o quê? 3 mol de gás hidrogênio. Enquanto 28 gramas de nitrogênio corresponde a quanto? A justamente a massa molar dele, que é 2 vezes 14, não é? 2 vezes 14. Então eu tenho 1 mol de nitrogênio. Quando eu for fazer aqui a proporção, né, eu consigo encontrar essa pressão parcial. Então, ó, vamos trabalhar o seguinte, ó. Faltou aqui um dado para o professor fazer essa conta, que seria a pressão total do sistema. Eu vou chutar aqui uma pressão de 8 atm, vai. Pressão de 8 atm. Poxa, como que eu vou calcular a pressão parcial sabendo que a pressão total é de 8? Olha que simples, galera. O que você vai fazer? 2 proporçãozinhas. Você sabe que 8 atm corresponde ao quê? Ao número total de mols. Ou seja, 4 mol, não é? 4 mol do gás, não é? E aqui, o que nós temos? Eu tenho que 3 mol, não é? 3 mol de hidrogênio, né? 3 mol de hidrogênio. E eu quero saber qual que é a pressão de hidrogênio, pH2. Qual que é a fórmula? Qual que é a resolução aqui, ó? pH2 vai ser igual a 3 mol dividido por 4 mol vezes a pressão total, que é de 8 atm. Fala pro tio o seguinte, qual que é a diferença disso daqui para a fórmula que eu apresentei para você? Nenhuma. Eu tenho aqui, ó, a quantidade em mol do gás que você está analisando pelo todo multiplicado pela pressão total. Então, qual que é o resultado que nós teremos aqui?
o nosso resultado da pressão, o pH2, será de 6 atm. Enquanto, vou fazer agora para nitrogênio. Olha só que diferença, nenhuma. 8 atm é o total, isso está para 4 mol. Agora, quantos mol eu tenho de nitrogênio? Eu tenho 1 mol só de nitrogênio. Então, qual que é a pressão parcial do nitrogênio? Pressão parcial do nitrogênio vai ser igual a quanto? A 1 dividido por 4, não é? Vezes 8. Isso daqui é a fração molar. Olha aqui, ó. XN2. Isso daqui é o quê? XH2. Não é? Então, qual que vai ser o valor que você vai ter aqui, ó? A sua pressão parcial de nitrogênio vai ser de 2 atm. Depois, você só pega e faz o seguinte, ó. Só para... É lógico, né? Nesse caso aqui, né? Poxa. Mas, ó, só para conferir, a pressão total vai ser igual à pressão de H2 mais a pressão de N2. E eu nem vou colocar os números na fórmula, porque 6 mais 2, reza a lenda que dá 8, né? Que é a nossa pressão total. Percebeu como é simples a resolução? Tá? Percebeu como que vai ser simples essa resolução? Ah, professor, e se eu não tivesse a pressão total? Cara, se você não tivesse a pressão total, o exercício provavelmente te daria a temperatura, o volume do recipiente, você tem o N total, acha a pressão total e depois faz isso que eu fiz. Beleza? Vai ter exercício do tipo da apostila que nós vamos resolver dessa mesma forma. Perfeito? Legal. Então vamos continuar aqui. Então, pessoal, a última coisa que faltou a gente falar é sobre percentual em mol. Percentual em mol é extremamente simples, né? O que nós temos? Nós temos simplesmente a multiplicação da fração molar, né? A fração molar vezes 100 você vai ter a porcentagem. Então, se você tem lá um total de, sei lá, eu tenho 5 mols em 50. Então, eu tenho 5 dividido por 50, que é o todo. Nós teremos ali o quê? 0,1, não é? 0,1. 0,1 é minha fração molar. Multipliquei por 100, eu tenho o meu percentual em mol. Aonde que é utilizado esse percentual em mol? Poxa, a gente sempre fala desses percentuais que nós estamos falando aqui, ó. Percentual em mol, por exemplo, dos componentes do ar, né? O que nós temos? O ar é composto por 78% de nitrogênio, 21% de O2 e nós temos ali um percentual de argônio, né, aproximado de 1%. Tá? Esses valores alteram bastante dependendo do exercício, tá, pessoal? Eu chutei um valor aqui só para facilitar para a gente fazer as contas. Então, o que você tem? A quantidade em mol vai ser igual a fração molar vezes 100. Poxa, se você quer calcular a fração molar, você faz o contrário, se divide por 100. Obviamente que a fração molar ela tem que ser um valor menor do que 1, perfeito? Porque se ela for 1, né, se ela for 1, eu tenho uma substância pura, não tenho uma mistura, não é uma fração do todo, é o todo, tá? E se eu tiver algo acima de 1, não tem lógica nenhuma com relação aos cálculos ali que a gente está trabalhando na mistura. Então, se você pegar esse percentual e dividir por 100, você vai ter a sua fração molar, que é o que faltava a gente falar aí. Perfeito? Prosseguindo, então, agora, o professor ele vai passar aqui uma aplicação, né? O professor ele vai desenhar para você, tá? Ele vai desenhar para você. Então, o que nós temos aqui, ó? Vamos imaginar. Deixa eu colocar aqui, o professor está trocando a folha. Vamos lá, vamos trocar agora para você. Vamos montar aqui um probleminha aqui, tá? Fica tranquilo que sempre quando o professor ele desenha, ele faz a explicação, lembra? Eu tenho aqui o mar, eu tenho aqui o pico do Everest.
tô brincando, tá? É que eu vou usar os dados do Pico do Everest. Mas, poxa, professor, o Pico do Everest nem fica na beira do mar. Fica quieto. Ó, aqui eu tô usando só os dados de altitude do Pico do Everest. Legal? Esse é a interpretação literal de ao nível do mar, tá? E eu vou ter um outro carinha aqui que está mergulhando. Perfeito? Ele está mergulhando. Ele está mergulhando a 30 metros. Pronto, 30 metros. Coisa linda de Deus. Vou usar o verde, não sei que cor que eu uso. Vamos usar o verde. Ele está mergulhando a 30 metros. Vamos levar em consideração aqui, então, que esse cara está submetido a uma pressão de 1 atm. A pressão lá no pico do Everest é de 0,36 atm. E qual que é essa pressão desse cara que está mergulhando a 30 metros, pessoal? Você pode usar uma formulinha que é a variação de pressão com relação ao quê? Ao tamanho da coluna de líquido que está sobre ele, né? Então eu posso utilizar a densidade desse líquido, como se que eu vou trabalhar com água, vai ser 1, né? A aceleração da gravidade vezes a altura, que vai ser 30 metros. Então, quem que é esse delta P? A pressão, a densidade que nós vamos utilizar aqui, como o Sistema Internacional de Massa, aqui nós temos quilos e aqui é metro, tá? Metro cúbico. A aceleração da gravidade vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, não é? E 30 metros ao todo vai ser a coluna desse líquido. Nossa senhora, ficou apertado pra caramba. Mas ó, qual que é esse delta aqui que você vai calcular? Você vai multiplicar tudo isso daqui, você tem 3 vezes 10 a quinta Pascal. Tá ok? Se você vier aí converter esse Pascal para ATM, o que que você vai ter? 10 a quinta Pascal é 1 ATM, então você tem um delta P que vai ser igual a 3 ATM. Legal? 3 ATM. Então esse cara que está aqui embaixo, ele está submetido a uma pressão que é a ambiente, né? Mais 3. Então isso aqui que a gente calculou é só a pressão de quem? Isso aqui é só a pressão da coluna de líquido. Legal? Então nós temos uma pressão de 4 aqui. Agora vamos aplicar o que nós desejamos aqui, que seria o quê? Do exemplo que o professor quer. Nós vimos anteriormente que o percentual de oxigênio no ar é de 21%. Se eu vier aqui multiplicar a pressão total vezes a fração molar, que é 0,21, eu tenho o que aqui, galera? A pressão parcial de O2. Então, o seu corpo ele está acostumado a sobreviver com uma pressão parcial de aproximadamente 0,2, né? 0,2 atm. E perceba o seguinte, se a gente levar em consideração que a composição dessa mistura gasosa é a mesma no pico do Everest, perceba que isso aqui vai mudar drasticamente, porque eu vou ter que aplicar 0,21 de 0,36. 0,21 de 0,36, essa pressão parcial de O2, que ao nível do mar era de 0,21, passa a ser quanto? 0,0756 atm. Então eu tenho uma diminuição drástica aí, né? Se eu tenho uma diminuição de aproximadamente 3 vezes, né, a pressão total, eu vou ter uma diminuição de aproximadamente 3 vezes a minha pressão parcial. E se eu comparar a superfície com esse cara que está mergulhando aqui, vamos levar em consideração que o cara está utilizando um equipamento que não esteja que ele esteja simplesmente trabalhando com um equipamento não preparado, tá? Porque logicamente que esse cara que está mergulhando, né, ele pode
ter uma regulagem ali da pressão que sai do ar e tudo mais. Mas eu quero levar em consideração só ao pé da letra essa pressão aqui de 4 atms para a gente fazer as contas. Então, o que eu vou fazer? Esse 4 atm, essa pressão parcial aqui, a 4 atm vai ser de 4 vezes superior, não vai? Que vai ser, então, a fração molar vezes o 4, que vai ser uma pressão parcial de 0,84 atm. Então, tanto essa pressão parcial de 0,84 quanto essa de 0,0756, ela não é benéfica para o nosso corpo, porque ele está acostumado a 0,21. Você concorda comigo que eu consigo, através da manipulação da minha amostra gasosa, ou seja, da minha fração molar, alterar essa pressão parcial, não é? Vamos trabalhar com um exercício hipotético no qual o cara quer consertar essa pressão parcial só alterando a composição gasosa, tá? Só alterando essa composição. Como que eu faria um exercício do tipo? O que você faz? Você vem aqui, vamos regular por esse mergulhador. A pressão total eu não tenho como mudar, mas a fração molar eu tenho como mudar. Então a fração molar de O2 eu vou mudar, eu não vou usar o ar, a mesma composição do ar. Eu vou calcular. Só que eu tenho a pressão total, que não tem como mudar, não é? Que é de 4 atm. E tem uma pressão parcial no qual é o que eu estou acostumado, que é de 0,21. Olha que simples. Então, quem é minha fração molar? Minha fração molar vai ser a pressão parcial dividido pela pressão total do sistema. Pressão parcial de 0,21 dividido por 4 atm. Nós temos ali uma resposta de 0,0525. Né? Essa seria a nossa nova fração molar se eu quisesse simplesmente mudar a composição gasosa para me adequar à pressão parcial de O2. Com isso eu garanto que, utilizando, vamos pensar aqui no percentual, que nós vimos lá, um percentual de 5,25% de O2 na mistura gasosa a uma pressão total de 4 atm, eu tenho o O2 a 0,21 atm, que é o que nosso corpo está acostumado. Então, eu poderia simplesmente pegar e alterar essa composição gasosa para me adequar à minha pressão parcial que o nosso corpo está acostumado. Agora sim, galera, obviamente que, professor, é assim no cotidiano? Não, tá? Não é. Você vai trabalhar com um cilindro, você vai mergulhar com um cilindro, esse cilindro tem regulagem, tá? Tem a regulagem de saída do ar, então isso tudo é feito através do quê? Não da composição, tá? Não dessa composição de gás. Uma coisa é fato, você não pode utilizar a composição do ar, por quê? Por um outro problema, que é a alta solubilidade de N2 a altas pressões no seu sangue. Basicamente é o seguinte, aumentou muito a pressão, o que vai acontecer com a solubilidade de N2? Vai aumentar. Então você vai ter mais N2 gasoso solúvel no seu sangue. Se você sair de uma profundidade grande, né, numa elevada profundidade, olha que esquisito, elevada profundidade, né, e você vem para a superfície, o que vai acontecer, galera? A sua solubilidade vai mudar drasticamente e basicamente o seu sangue vai ferver, tá? Você pode ter uma embolia, né? Pode não, vai ter uma embolia e vai virar óbito, tá? Mas isso daí devido a um outro problema que seria a solubilidade do gás. Legal? Agora é o seguinte, pessoal, nós falamos sobre pressão parcial. Pressão parcial. O módulo também trata de volume parcial, tá? O módulo também trata de volume parcial. E o volume parcial basicamente é a mesma coisa, tá?
você leva em consideração uma pressão constante. Lembra que aqui a gente falou de volume constante? Então, você leva em consideração uma pressão constante. E faz as mesmas contas. O que você tinha em relação à pressão, você tem em relação ao volume na regra de Amagat. Eu vou guardar essa explicação para o exercício para não ficar muito longa a nossa parte teórica que já está, tá? Então era isso com relação à nossa parte teórica. A gente vai agora para os exercícios de sala do seu material. Perfeito?